Sejam bem-vindos ao nosso canal. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, os seus familiares, o seu trabalho, a sua escola, todas as suas atividades, e que queremos compartilhar com você nesse dia a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, 26, 27 e 28, que diz assim: chegou um certo doutor da lei diante de Jesus, dizendo: que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como é que você lê? E aí o homem respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo entendimento. E o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes bem, faze isto e viverás. E lá no final dessa perícope, o versículo 37, Jesus, daqui em diante, ele vai, do 30 ao 36, Jesus vai contar uma parábola, que é conhecida como a parábola do bom samaritano. E lá no final, Jesus vai dizer para esse homem de novo que ele queria se justificar, e Jesus vai dizer para ele que ele deveria fazer isso, ou ter essa atitude como esses homens do samaritano. Ele deveria ter atitude de amor. Essa mesma atitude que ele falou: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus já começa falando para esse homem, mostrando. Ele faz esse próprio homem refletir em tudo aquilo que ele já havia estudado e conhecido. E Jesus não dá uma orientação nova, vamos dizer assim. Mas ele pega exatamente aquilo que o homem tem conhecimento, aquilo que aquele homem sabia sobre Deus, aquilo que o homem sabia sobre a lei, aquilo que aquele homem sabia sobre os mandamentos, como se relacionar com Deus. E aí Jesus ouve a resposta daquele homem e diz: você respondeu bem, você avaliou bem, você fez uma boa análise, você é um bom argumentador, você é um bom advogado. Você tem uma mente boa, um raciocínio equilibrado. Mas Jesus vai dizer para ele, na realidade: faze isto e viverás. Porque veja que Jesus está dizendo: faze isto e você vai viver. Por que Jesus fala para ele que ele faz, que ele deveria fazer aquilo? Porque ele diz, inclusive, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer: faze isto e viverás. Faze isso e você terá vida eterna. Haja da maneira como a lei está falando e você terá vida eterna. Aquele homem queria ter vida eterna. Muitas pessoas como ele querem ter vida eterna, mas querem se justificar. Querem conquistar a vida eterna apenas também pelo conhecimento. Não pela atitude, não pelo viver, não pela prática. E falando aqui de prática, claro que para se ter alguma prática é preciso que haja renúncia. Ninguém consegue amadurecer, avançar, progredir se em alguma outra área ele não renunciar, ele não abrir mão. Porque não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E porque não dá para agradar, como Jesus falou, não dá para agradar
a dois senhores ao mesmo tempo. Porque se você agrada a um, você desagradará a outro. Porque a ordem de um acaba esbarrando na ordem do outro. Ou seja, porque aquele que lidera, aquele que comanda, ele espera, quando ele diz dois senhores, ele está dizendo, o Senhor quer exclusividade. Então não há como dar exclusividade para um e exclusividade para outro. A exclusividade só pode atender um dos lados. Só pode atender um senhor, não dois senhores. Não há como ser exclusivo atendendo a dois senhores. Não há como obedecer a Deus e obedecer às outras coisas. E obedecer à carne, e obedecer ao mundo, e obedecer os homens, e obedecer o ensino de Satanás. E não há como obedecer o ensino de Satanás e obedecer o ensino de Deus, o ensino divino. Então Jesus está dizendo para aquele homem, faz isto e viverá, mas faz o quê? Aquele homem havia dito, amarás o Senhor teu Deus, amarás Adonai com todo o coração. Não em parcialidade, não com o coração dividido, mas ele diz com todo o coração, toda a disposição, com toda a alma. Olha o que o homem coloca, com todas as forças, não com uma parte, não com um pedaço, com todo e com todo o entendimento, ou seja, com todo o seu pensamento, com todo o conhecimento, com toda a profundidade, com tudo aquilo que você pode assimilar, com todo o amadurecimento que você alcançar, com tudo aquilo que Deus te revelar. Ele responde, e ele vai dizer, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele vai dizer, faz todas essas coisas em relação a Deus, ama com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento a Deus e ao teu próximo da mesma maneira. Mas os judeus tinham um problema. Porque apesar de fazer isso, ou até caminhar dessa maneira correta, ele ainda havia um preconceito. Qual era o preconceito? Ele não conseguia, ele não podia ajudar, ele fazia distinção. Ele não obedecia a Deus ao amar os gentios e ao amar aos samaritanos, que eles consideravam um povo religiosamente misturado. Então Jesus, esse homem mesmo vai dar a conclusão, vai responder a Jesus e ele mesmo vai se cair na própria resposta. Ele vai tropeçar na própria conclusão. Amar o próximo como a ti mesmo. E esse homem, quando diz o texto, querendo justificar-se, quem é o meu próximo? Versículo 29. Jesus então vai contar aquela parábola do samaritano que socorre um judeu no caminho ferido. E que Jesus vai contar dizendo os religiosos não o socorreram, não se preocuparam, não tiveram compaixão. Ou talvez tiveram, mas vamos dizer assim, uma compaixão romântica, aparente, superficial, não agiram, não fizeram nada para mudar aquela situação, aquela realidade. E Jesus vai dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer, faze isto e viverás, faze isso e terás vida eterna. Ou seja, continue, avance nessa direção, nesse teu entendimento. Socorra o próximo como obra de fé. Ele diz, o justo viverá pela fé.
Jesus está dizendo, o ímpio vive por obras da lei, o justo vive por obras da fé. E quando aquele homem fala também de coração, alma, força e pensamento, ele diz inteiro, não um pedaço. Então Jesus endossa isso, a sua compreensão está correta, mas a sua atitude precisa seguir a esse entendimento. A sua atitude precisa seguir esse entendimento. Vai e faze o mesmo. Faze isto e viverás. Faze isto e terás a vida. Faze isto e terás comunhão com Deus. Faze isto e terás vitória. Faze isto e serás transformado. E terás a paz com Deus, a paz no teu coração. Faz isso e você será uma herança, não mais na terra, uma herança no céu. Como aquilo que você espera, como aquilo que você deseja. Uma herança no reino dos céus. Ou seja, e para se receber uma herança, você tinha que fazer, não apenas ter o direito de dizer, olha, essa herança ficou para você. Não, aquela herança precisava ser avaliada e dizer assim, não, você realmente pertence a essa família. Você realmente tem direito a essa herança. Não era apenas desejar a herança. Jesus está dizendo, você precisa caminhar de maneira que seja válida, que a herança, você tenha direito verdadeiro à herança. Não basta querer apenas a herança, você precisa ter direito verdadeiramente à herança da parte de Deus. Você precisa fazer parte da família de Deus para ter direito à herança de Deus. Então aí fica para nós como é as perguntas para nós respondermos. De que família eu tenho feito parte? A que família eu estou inserido? Não é a família física, é em que família espiritual eu estou inserido? Na família de Deus ou na família de Satanás? E talvez você diga, eu estou na família de Deus. Mas não é a declaração que faz de você participante da família de Deus. Jesus vai falar para esse homem, vai e faze o mesmo. Faze isto e viverá. Então não é declaração, é atitude. Você faz, a sua atitude vai revelar e vai demonstrar a que parte ou a que família você está participando. Se a família espiritual de Deus ou se a família espiritual de Satanás. E fica para nós aí também que a família, a maneira como nós caminhamos, é que vai então também determinar se nós temos direito à herança ou se nós estamos enganados apenas desejando e querendo o direito da herança, sem realmente ter fato e direito à herança. Jesus está dizendo, precisa haver uma consonância, uma concordância. Precisa haver uma harmonia entre aquilo que você crê e entre aquilo que você é. Entre aquilo que você crê e aquilo que você faz. Entre o Deus que é o teu Senhor e aquele que você diz que serve. Precisa haver harmonia, precisa haver comunhão entre nós. Que o Senhor assim então nos ajude a cumprir, a buscar e alcançar esse propósito. Que o Senhor nos ajude e que se esse vídeo também você chegou até aqui e quer compartilhar esse, entende que ele pode abençoar outros corações e outras vidas, compartilhe o nosso vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se talvez você também quiser uma oração,
Deixe lá no comentário. Se você está querendo agradar a Deus, se você já entregou ou quer entregar a sua vida a Jesus, fale lá nos comentários também. E nós estaremos, em nome de Jesus, orando por você. Que o Senhor, agradecemos a oportunidade assim mais uma vez. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.